Olá, pessoal. Vamos aguardar um pouquinho para que o pessoal saiba que estamos por aqui. Já tem gente chegando, muito bem-vindos. O professor Marcos Rojo já entra também para nos acompanhar, para a gente bater um papo sobre yoga, sobre o CP, sobre prática. Muito bem-vindos. Pronto, o Marcão chegou. Olá, Danilo. Ô, Marcão, Tudo tudo bom? bem? E aí? Tudo jóia? Muito Tudo bem? bem-vindo. Marquinhos ajudou a entrar aqui, agora tá bom. Que jóia. E aí, Danilão, tá E pronto aí? Dá para tudo. ver bem, né? Dá para te ouvir super bem. E você está me ouvindo bem também? Tô te ouvindo muito bem. Ah, Talvez tenha um barulho ou outro aqui, não um tem barulho problema. extra, mas acontece. Eu tô segurando o celular na minha mão, então de vez em quando balança um pouquinho. Ah, tranquilo. Eu fiz a live que eu fiz com a Carla Oda. Ah, que legal. Eu fiz segurando que eu não estava achando meu tripé também. E deu certo. Sim, Foi muito gostoso. Foi ela é muito bom. ótima, né? Ela é ótima. Muito legal. Muito consistente o papo, muito embasado. Que Legal. Ela é depois boa de de. pergunta. Ela é boa de pergunta. Ela, quando ela, É, eu, com o roteirinho todo feito. legal. Falei muito, rapaz. Eu falei. Estouramos o tempo. Quando estava Olha, dando tempo. e era o quê? Uma hora? Era live aqui no Insta mesmo, live de 1 hora. Tá. Mas um amigo gravou e aí ela conseguiu resgatar o vídeo para poder publicar no IGTV depois. Porque quando estoura o tempo, é Sim. um dos problemas de live muito grande. Inclusive, É, para quem, eventualmente, quando a gente não consegue disponibilizar, é. é porque a gente estourou o tempo e daí não dá para salvar. Não dá para salvar. E acho que no Instagram é só uma hora também, depois corta, né? Isso. Quando ele corta, não dá para salvar. Mas se Olha, você tem 5 minutos antes, você consegue salvar, subir no IGTV. legal. Tô vendo Aqui. mensagens aqui, Danilo. Por isso que eu pus o óculos. Tô vendo aqui. Oi, Kika, tudo bem, querida? Saudade de vocês aí. Saudade do CP USP. Passei 35 anos da minha vida aí no CP. Só tenho a agradecer. Foi tudo muito bom. E toda vez que eu passo aí, só tenho boas lembranças. Fico feliz que o Danilão tá aí, tomando conta de tudo e indo Não. super bem. Legal, Mas Danilão. deixa eu, então, também fazer as vezes aqui de quem está convidando e Tá bom. agradecer a presença. Né? É um grande prazer contar com a sua participação nesse quadro que a gente está inaugurando do CPUSP, dessa modalidade online, que é o Papo em Movimento, justamente para que seja, ele tem esse nome já meio descontraído, para que não seja uma coisa muito formal, para que seja realmente um bate-papo em que a gente troca ideias, experiências, e quem assiste possa se beneficiar também de informações consistentes, mas nada exageradamente técnico, para que seja realmente construtivo. E para Legal. mim é uma situação muito confortável e honrosa estar aqui na situação de quem está chamando você para uma entrevista. Eu fui aluno do Marcos em 1712. Caiu. Patanjali era vivo. Patanjali estava começando a querer se aposentar. Aí eu comecei a praticar yoga com o Marcão no CPUSP, ainda naquela salinha pequena, que cabiam 20 pessoas espremidas, antes do Marcos conseguir uma sala lateral e conseguir aumentar para 40 pessoas, e que ficou exprimido também por puro mérito do Marcos, Imagina. que tem uma metodologia espetacular de ensino, uma didática invejável e, acima de tudo, um carisma muito grande. Não é à toa que onde o Marcos, as pessoas procuram onde que o Marcos vai estar, então eu vou. Ah, Obrigado, Danilo. não, é verdade, Marcão, você atrai muita gente por causa da tua simpatia, da tua coerência entre aquilo que você fala e como você vive, né? Então Obrigado, é Danilo. muito grande estar aqui.
né? Muito grande mesmo. E a gente poder falar sobre, sei lá, trocar receita de chai, né? Obrigado, Danilo. Obrigado pela apresentação. Você foi um aluno querido. Você é daqueles alunos que faz com que o professor fique orgulhoso. É o aluno que começa a superar o professor em conhecimento. Eu me lembro do professor Hermógenes, um dos primeiros professores de yoga do Brasil. Você o conheceu muito bem, eu conheci muito bem. Eu não sei Querido. se quem nos ouve já ouviu falar do Hermógenes, mas é a figura ainda mais lembrada quando se fala em yoga no Brasil. E ele era muito engraçado, e você falou carisma, carisma. Eu me lembro que quando a gente falava para ele que ele era carismático, ele dizia assim, careca não, asmático, a careca sim, asmático não. Ele juntava carismático com careca asmático. É, Eu diria a mesma coisa, careca sim, asmático não, Danilo. é, Mas uma alegria estar aí no CP, um trabalho super legal. Eu acho que foi uma excelente parceria. O CP sempre me ajudou. Acho que pudemos fazer muitos cursos, sempre tivemos apoio para fazer eventos. Eu acho que isso tudo foi super bom. E passou, não, 35 anos rapidamente, enfim. Mas hoje as coisas mudaram. Continuo trabalhando e tenho a alegria de ter contado com pessoas como vocês. Eu me lembro no CPUSP, uma das coisas que mais me chamou a atenção, e você falou de didática, eu fui desenvolvendo uma didática ao longo do trabalho. É um privilégio contar com esses alunos. Nós temos alunos, é tudo que um professor quer, receber um grupo de alunos novos, um grupo homogêneo, mais ou menos da mesma faixa etária, mais ou menos do mesmo nível cultural, e que não entendiam absolutamente nada de yoga. E a gente começava e tinha um semestre para ensinar yoga para eles. E me chamava a atenção que eu ia passando pelas quadras e eu via, depois de um mês e meio, os alunos que tinham se inscrito no futebol, eles já estavam jogando sozinhos. Eu olhava os alunos do atletismo, eles já estavam praticando sozinhos. Os alunos de qualquer outra modalidade esportiva, depois de um mês e meio, já sabiam fazer o aquecimento, já aqueciam, já jogavam. Passava na sala de ginástica, era a mesma coisa, e eu dizia assim, caramba, na yoga, se eu não estiver lá falando o tempo todo, a aula não flui. Como é que eu faço para ensinar esses alunos? E aí eu comecei a pedir para o diretor deixar a sala aberta em alguns momentos para ver se os alunos praticavam. Ninguém ia praticar. Eu percebi que os alunos dependiam muito da nossa condução, é uma das atividades em que a presença do professor acaba sendo muito importante. Mas aí fui desenvolvendo uma forma de pensamento e dizer assim, puxa, como é que a gente vai ensinar esses alunos para que eles possam sair e continuar praticando yoga? E aí fui seguindo aquela sequência de Swami Kuvalayananda, a sequência menor até o meio do curso, depois a sequência maior até o final do curso, repetia aquela sequência, dava instrução, eles treinavam sozinhos. E hoje eu fico muito feliz quando estou andando em algum lugar, enfim, encontro algum aluno, professor, fui seu aluno lá no CPUSP, ainda faço aquela sequência que o senhor ensinou. Nada me deixa mais feliz do que ouvir isso, ainda faço, aprendi, estou praticando. E alunos antigos que vêm fazer os nossos cursos de capacitação, professor, eu gostei muito daquela época e agora quero me aprofundar. Então, só boas lembranças, CPUSP, enfim, uma marca na minha vida, uma marca importante. e uma marca na vida de tantos alunos, né, Marcão? Porque, é, olha, eu diria que o yoga, junto com o Pilates, junto com essas atividades que acabam possibilitando um pouco mais de alunos na sala, por causa de não serem tão dinâmicas, e justamente o professor também ter a possibilidade de fazer correções com um certo tempo, aqui oi para gente. Oi, É, Kika, beijo, querida. apareceu. É, são as modalidades que têm, pelo menos presencialmente, tinham, né, antes desse isolamento que a gente está passando, a maior quantidade de alunos. Eu me lembro que eu consegui ser contratado justamente numa época em que você não estava dando conta mais de dar aula para tanto aluno. A procura era muito grande. E a capacidade mesmo de espaço físico que a gente tinha e de horas aula que o professor poderia dar, não dava conta. A gente tinha muitas pessoas que chegavam até nós, e depois que eu fui contratado, isso continuou acontecendo, falando, professor, eu tento tanto, mas eu nunca sou sorteado. É, Aqui você acha que a gente deve atribuir, além do mérito seu, não, que eu já joguei bastante confete e vou continuar jogando, não chega, mas chega. a que você atribui essa procura tão grande pelo yoga?
Interessante, né, Danilo? Para mim sempre foi uma grande surpresa. Nós tínhamos uma sala pequena, aquela sala depois aumentou, nós tínhamos 7 turmas, 7 turmas por semestre, então eram 14 turmas por ano, e aí fomos aumentando, quebrando as paredes, e aí pedia, até que a direção do CPUSP concordava, e aí ia mudando para uma sala maior, até que chegamos no Paraíso, o NURI, onde você está, né? Ali é uma sala sensacional, e 7 turmas com 100 alunos, são 700 alunos por semestre. Não posso dizer que seriam 1.400 por ano, porque muitos desses alunos voltam no semestre seguinte, e eu nunca soube essa resposta, Danilo. Quem sabe você vai saber e vai me contar por que isso interessava tantos alunos. Mas eu sempre perguntei para os alunos, no primeiro dia de aula, por que vocês escolheram yoga? Havia uma época em que a educação física era obrigatória, bons tempos também, eu gostava também daqueles tempos. E quando os alunos vinham pela obrigatoriedade da educação física, eu perguntava, por que você escolheu yoga? Tanta modalidade, teve uma época que tinha até arco e flecha, eu dizia, por que você escolheu yoga? E eu ouvia todas as respostas. Respostas assim, eu fiz educação física no meu período colegial, na minha época de colégio, detestei. Como eu sou obrigado a cumprir alguma coisa agora, eu acho que yoga é um pouco diferente. E no final do semestre eles diziam, pô, legal, foi válido, bacana, entendi, gostei. Obviamente tem gente que gosta, tem gente que não gosta. Mas a resposta mais interessante que eu vi foi uma vez de um aluno que disse, olha, eu venho de carona com ele. Eu queria futebol, mas ele queria yoga. Eu ia perder a carona na volta, a gente ia desencontrar, então resolvi fazer yoga porque eu quero continuar com a carona. E era o motivo dele. Então são vários os motivos que traziam as pessoas. Mas todos que eram movidos ou motivados para a prática do yoga, nenhum deles dizia que eles estavam lá porque era da moda. Porque o yoga teve um momento de moda, o yoga teve aquele momento fitness, o yoga teve aquele momento que era pop, enfim. As pessoas vinham pelos reais objetivos do yoga. Quero melhorar a minha concentração, eu quero melhorar a minha postura, eu quero aprender a ter um pouquinho mais de controle, eu quero meditação. Ninguém dizia eu quero fazer yoga porque eu quero ter mais flexibilidade, porque senão eu também ia dizer, vai fazer a ginástica do Leandro, você vai fazer a ginástica olímpica, está cheio de professores e são ótimos, e você vai progredir muito mais rápido e com mais segurança se buscar essas modalidades. Eles vinham pelos verdadeiros motivos do yoga. E eu ficava muito feliz, e ali trabalhar com aquela juventude é uma coisa espetacular, né? Eu acho que depois também fizemos tantos eventos, né, Danilo? Congresso, simpósio, e, enfim, o CPUSP nos deu toda essa liberdade da gente poder fazer. Hoje continuamos fazendo, vamos tocando o nosso barquinho aí. Não é? Graças a Deus, Danilo está sempre junto comigo nas nossas empreitadas aí. Mas eu não sei, Danilo, quando você souber, você me conta. Por que eles gostavam tanto de yoga? Você sabe que nessas empreitadas e nesses congressos e coisas que a gente vai ou organizando ou participando, a gente acaba conhecendo pessoas bem interessantes. Eu conheci uma professora da Universidade de Cartwright, da Inglaterra, que se chama... não, desculpe, esse é o sobrenome dela, é Tina Cartwright. Ela é de Midwestern, da Universidade de Midwestern. Eles fizeram uma pesquisa sobre razões, fizeram quase que um censo no Reino Unido sobre yoga, que a gente está querendo replicar aqui no Brasil. E uma das perguntas que eles fizeram foi justamente por que você procurou yoga? E a pergunta subsequente foi, e por que você continua praticando yoga? E eu achei muito interessante, porque a resposta muda um pouco. Então, eu lembro que também quando a gente pergunta, logo no começo do ano, eu aprendi a fazer isso com você, no começo do semestre, levanta a mão quem procurou yoga por causa de razões ortopédicas, dor na coluna, alguma coisa. Né? Muita gente levantava a mão há uns 10, 15, 20 anos atrás, e isso vem diminuindo, pelo menos na minha percepção. Me parece que continua acontecendo, e é uma razão nobre você querer cuidar melhor da sua coluna, cuidar melhor da sua flexibilidade ou do seu sistema musculoesquelético. Mas a quantidade de pessoas que responde quando você pergunta e quem veio porque acha que precisa se concentrar um pouco mais ou porque está muito estressado. As razões psicológicas parece que aumentaram bastante como resposta para procura pelo yoga. E nesse
eles perceberam essa evolução. Então, as pessoas na Inglaterra procuram inicialmente o yoga por causa de razões físicas, sejam as mais variadas possíveis, mas permanecem por causa de razões mentais, psicológicas e espirituais. O que eu Legal acho isso, né? Eu muito... acho que isso é um mérito, inclusive, do professor, porque o aluno veio por um motivo, mas o professor conseguiu mostrar para ele todo o universo e o leque de opções que o yoga tem. Ou seja, você pode vir por causa de dor nas costas, mas o yoga tem mais para te oferecer. Aí, suponha que ele melhorou da dor nas costas, mas ele continua fazendo yoga por um motivo que a gente não vê o final desse caminho. Então, motivos espirituais. Deixa eu só mandar um beijo para a Mé. Tudo bem, Mé? Estou vendo aqui sua mensagem. Prazer estar aqui com vocês, querida. E então a gente vê que as pessoas vêm para o yoga e depois eles vão buscando outros objetivos. Quantas pessoas aí no CPU foram procurar o yoga por causa do esporte? Aquela primeira equipe brasileira, o Monte Everest, a seleção brasileira de ciclismo, eles faziam yoga, times de futebol, e muitos continuavam, porque a gente dizia, o yoga é mais do que isso. Se você quer fazer o yoga para ficar mais 10 segundos embaixo d'água, para correr mais rápido, tá ótimo, mas o yoga é mais do que isso. O yoga é um pretensioso. Ele quer saber quem ele é, quem sou eu, o que eu estou fazendo aqui. E se você quer responder essas perguntas, então o yoga tem um caminho para isso. Mas esse é um caminho que eu acho que não tem fim. E aonde a gente fica feliz, porque os frutos que se vai colhendo no caminho já são suficientes. Ou seja, o caminho passa a ser o próprio objetivo e não o final do caminho, porque até onde a gente vai, e a gente não sabe, não é, Danilo? Então a gente vai fazendo a prática, você começa a relaxar e diz assim, nossa, agora eu entendi o que é relaxamento, é bom, né? Puxa, faz bem. Daqui 2 anos você vai dizer, nossa, não sabia nada do que era relaxamento. O relaxamento agora eu entendi. Passa mais Uhum. 2 anos e fala, nossa, né? Então até onde a gente vai, em que ponto a gente está? A gente não sabe o final do caminho. Então é caminhar, né? Caminhar é o objetivo, tá praticando, tá difundindo isso, é super legal. E deixa eu falar um pouquinho da quarentena, Danilo. Fala, Afinal de fala. contas, está lá com o nosso tema, é yoga e quarentena, né? Eu Deixa senti uma coisa bastante interessante. Diga. eu explicar só um pouquinho aqui. Tem uma historinha que eu acho tão legal que, Oba, oba, diga lá. tem aquela aula que você dá logo no início do curso, normalmente, do semestre, que é uma Sim, aula em que a gente faz uma inclinação lateral, volta e compara tamanho do lado alongado com do lado não sim, alongado, sim. peso, temperatura, sensibilidade e tudo mais. E aí você pergunta se quem sentiu que ficou maior, quem sentiu que ficou menor. E eu me lembro que você conta isso, e eu achava, eu morria de inveja, uma É, inveja ingênua, né? é, Você, quando uma aluna uma vez falou para você, professor, o lado que alongou ficou brilhante. é isso mesmo. É isso Aí, mesmo. mas eu falei, cara, que legal, esse negócio chama sinestesia. Ela viu o Olha, alongamento. que A legal. sensação, em vez de vir aqui para o córtex sensorial, foi para o visual, né? E isso chama sinestesia, tem um nome em neurociência isso. Que E eu acho legal. maravilhoso. Eu falei, É. putz, que barato. Eu queria que alguma vez eu queria que algum aluno sentisse alguma coisa esquisita desse jeito também. Aí chegou uma vez, que eu estava dando essa aula e uma aluna falou, Danilo, a parte que alongou ficou parecendo um arco-íris. Eu falei, eu Boa. ganhei! Que legal, que legal. Nós, Eu achei nós tivemos um aluno, eu não vou lembrar o nome dele, Danilo, mas ele era seu fã de carteirinha. Ele fazia algumas aulas comigo porque ele me suportava, mas ele gostava mesmo era de você. Um senhor meio gordinho, de bigode. Eu acho que o filho dele era médico. Nós o encontramos uma vez no Hospital das Clínicas. o Luizão. Luiz, Luizão. Luiz, Luiz, Luiz. Uma vez eu estou dando uma prática e estou dizendo assim: agora você vai se imaginar como se você se visse a partir de fora. Eu vou te dar um exercício, você vai sentir isso. E delineei bem o que ele tinha que fazer. Uhum. Quando chegou ao final da prática, ele veio me contar. Cara, eu me vi, realmente me levei um susto quando eu me vi de fora. Eu olhei para mim e me vi mesmo, né? E aí fui Poxa. conversar com o Mário Ferreira, nosso querido amigo Mário Ferreira, professor de sânscrito e da letras, enfim. E o Mário disse, não, estas experiências de transporte ou de visualização, elas são reais.
A pessoa, às vezes, se vê a partir de fora. Morri de inveja, nunca vi isso, nunca aconteceu, nunca senti nada. Eu sou, como dizia o professor Hermógenes também, sou vira-lata, não? Eu só tenho sensações comuns. Eu não tenho, né, essas experiências, até adoraria ter, né, mas pelo menos as que eu tenho, tenho certeza que são verdadeiras. Né? Sim, Mas sim, sim. ele me fez lembrar uma coisa que a gente fez no CPUSP, porque eu achei muito bacana. É. Nós chegamos a ter grupos de gestantes, grupos de iniciantes, grupos de adiantados, grupos de terceira idade, era um grupo de professores, era um grupo de alunos, e depois, no final, nós fomos acabando com tudo isso. Eu achei ótimo, porque o Misturou. yoga é uma prática muito inclusiva, mistura tudo. Na mesma aula, eu posso pôr a terceira idade, posso pôr o jovem, posso pôr a gestante, e para nós isso é inclusão. E, obviamente, a nossa atividade permite isso. Tem atividades que não podem. Eu entendo que tem atividade competitiva, esportiva, que você tem que ter um nível homogêneo para dar jogo e para ninguém machucar ninguém. Mas para nós era permitido. Eu achava maravilhoso a gente ter o professor fazendo junto com o aluno, o dependente, a gestante, o moço, a velhinha, e a aula ia, né? Isso era Sem um dúvida. negócio maravilhoso. Né? Coisas, boas lembranças do CPUSP. Marcão, fala do Quarentena. Covid, quarentena. Quarentena. Eu tive uma experiência muito interessante na quarentena, não uma experiência mística, né? Nós Uhum. começamos com algumas lives assim que começou a quarentena, porque a ideia foi essa: o que, que a gente pode fazer para ajudar, já que todo mundo vai ficar recolhido. E eu via que artistas faziam shows, começaram a fazer lives, eu não tinha ideia de que era live, meu celular sempre mal e mal usado para uma ligação, WhatsApp, e de repente o celular virou essa coisa maluca que virou aqui na quarentena. E aí, com os meus filhos, a Daisy, vão fazer lives. E as nossas lives começaram a bombar, e tinha um monte de gente. Agora já não é mais assim. Mas nós tínhamos muitos alunos e nos motivou a fazer uma pesquisa. Então, vamos fazer uma Hum, pesquisa. E nessa pesquisa, mais de 50%, mais de 50%, mas não chega a 60%, alguma coisa de 55% das pessoas que estavam fazendo as nossas lives nunca tinham feito yoga. puxa vida, que Não legal. eram alunos antigos que viram as lives, e a live nossa era todos os dias, né? De manhã, de tarde. A maioria nunca tinha feito yoga e começou a fazer yoga nas lives. Isso atraiu um público. E eu acho que a quarentena, a reclusão, todo esse comprometimento psicológico que o isolamento propõe às pessoas, quer dizer, a gente fica um pouco mais sensibilizado. Parece que o yoga ajudou muito nesse sentido. E aí descobrimos uma coisa maravilhosa, que é a aula pelo Zoom, né? E a gente começa a fazer aula pelo Zoom. E aí eu me reporto àquela época que, há pouco mais de 100 anos atrás, ou seja, no comecinho do século XX, antes de 1918, o yoga só era ensinado nos ashrams. O yoga era uma prática exclusiva de monges que tinham esse interesse pela vida espiritual. Com o advindo de Yogendra e Swami Kuvalayananda, em 1918, 1924, o yoga começa a se tornar uma prática urbana, uma prática em academias, uma prática para o homem que vive vida familiar, homem, homem e mulher, não é? Que leva uma vida social. E, de repente, agora, nesse ano, a gente descobre uma outra forma. O yoga vai para o Zoom, vai para o Instagram, e quanta gente passa a ter acesso, né? Quanta modificação no espaço tão pequeno de tempo, não é? O que você Muito acha disso? rápido. Muito rápido. E demonstrando uma capacidade adaptativa do próprio yoga, né, à Uhum. nova realidade, que pode acontecer sem que a gente perca a essência daquilo que os grandes mestres passaram para a gente, né? É claro que é muito diferente se a gente pensar num contato entre mestre e discípulo, que o discípulo mudava para casa do mestre e passava lá 10, 12, 20 anos, às vezes, aprendendo tudo quanto é tipo de coisa que fazia parte da vida da pessoa, não só a técnica do yoga, mas os valores, o convívio familiar e tudo mais. Isso, até certo ponto, se torna quase impossível na realidade atual, né? Uhum. Mas prática e os efeitos daquela prática que sobreviveu
eras, as décadas, aos séculos, Uhum. né? O yoga, ele sobrevive, chega até nós do jeito que chegou, sobrevive a muita experimentação, tentativa e erro, né? Ele Uhum. é muito e as coisas vão se consolidando e não é à toa que hoje em dia a gente fala a prática tradicional do yoga, efeitos terapêuticos, né? Uhum. Porque foram constatados e o efeito dessa prática, como ela sobreviveu a essa experimentação e erro, ele está aí. O ser humano é um só, continua sendo o mesmo ser humano de 5, 10 mil anos atrás. Para que haja Uhum. uma alteração biofisiológica de espécie, né, em cromossomo, isso demora centenas de milhares de anos para acontecer. Então, a pensar na idade do ser humano e a idade do yoga, o yoga é bem novinho perto do que é o ser É, humano, é verdade. né? Então, o É, fato biológico existe e o yoga se adequou ao fato biológico. E para a é. gente que é pesquisador ou se arvora a tentar algum dia chamar terapeuta, fica muito fácil a gente indicar uma prática tradicional, porque a gente sabe que, de alguma forma, isso já está constatado. A gente, Uhum. como cientista, tem ferramentas um pouco mais modernas para mostrar para a sociedade, né, o que pode ser coletado da experimentação com aquilo. Uhum. Mas, Marcão, Oi. uh, além de tudo isso aí, uh, o que você acha que a gente poderia passar de dicas para as pessoas que estão se sentindo desse jeito que você falou, meio com um pouco mais de emoção à flor da pele, se sentindo reclusas, às vezes as pessoas se sentem presas dentro de casa, e eu lembro que na primeira aula eu dei poucas aulas no projeto da então FEBEM, né, Uhum. hoje então casa, mas o menino, na hora que estava indo embora, foi uma aula que dei eu, o Beto e mais alguém, eu não lembro mais quem. Um dos meninos, quando estava indo embora, comentou com o outro: Poxa, legal esse negócio de yoga, hein? Nem parece que a gente está preso. Eu Isso é quase uma caí para trás. afirmação. Essa é uma afirmação maravilhosa, né, Danilo? Uma afirmação maravilhosa. A sensação de liberdade independe de onde você está. O menino, naquela forma, né, confinado, ele diz: nem parece que a gente está preso. E a gente está solto e se sente preso. Eu queria Exato. fazer isso e não consigo, eu quero fazer aquilo, não posso. A gente se amarra numa série de compromissos e se sente preso. Tudo é uma questão de ponto de vista e de como a gente vê as coisas. Eu acho que uma das coisas que tem nos massacrado nesse período de pandemia é aquilo que a gente acha que vai acontecer. Ou eu vou pegar essa doença, ou tudo vai acabar, a economia vai ficar péssima, as notícias não ajudam absolutamente em nada, a gente fica vendo televisão de manhã, de tarde, de noite, ou seja, tudo aquilo que a gente coloca como previsão, a mente já é catastrófica por natureza, mas a gente já tem um pano de fundo aqui que está ajudando, então a gente começa a ficar bastante preocupado, eu acho que ansioso com o que vai acontecer. O que a gente teria como solução? Aquilo que propõe o yoga, viver o aqui e o agora, viver o momento presente. E uma prática de yoga é uma forma, é uma possibilidade da gente treinar isso. Então eu faço um movimento muito simples, às vezes um movimento de cabeça, e o que eu estou fazendo nisso? Estou prestando atenção onde alonga, onde comprime, faço respirações profundas, através do exercício, através da prática, colocar a mente no presente. Não é o exercício em si que nos interessa, mas é o como a gente faz o exercício, essa forma de envolvimento é que vai nos trazer o benefício. Então, quando fizer alguma coisa, eles aprenderam tantas coisas com você, Danilo, os alunos, enfim, ou tem as lives, eu continuo fazendo lives às 17 horas pelo meu Instagram, Marcos Rojo Yoga, tem as lives às segundas-feiras, meu filho tem lives às terças e quintas de manhã no Instagram dele, que é o meu nome, só que em vez de ser Marcos, é Marcus. Então tem lá, aprenda um exercício, uma técnica, as aulas são sempre muito simples, repita em casa. Repita um movimento simples, que seja uma caminhada meditativa, alguma coisa prestando atenção. Faça força, faça um exercício de pôr a mente no presente, não ficar deixando a mente à mercê daquilo que vem. Como diz o Bhagavad Gita, a mente pode ser a nossa maior amiga, pode ser a nossa maior inimiga. E muitas vezes nesse período de confinamento ela se torna uma grande inimiga, não é? Porque a gente não, mas não vai dar certo, vai dar tudo errado, por que foi acontecer comigo, por que não sei o quê.
enfim, eu acho que o que está nos preocupando é isto, né? Aliás, preocupando a mente que anda fora do lugar. Então, fazer exercício físico. Sou um fã da educação física, sou adepto da caminhada, eu caminho de forma segura, saio aqui quando não tem muita gente, quando não é horário de muita gente caminhar. A caminhada me faz muito bem. Não estou fazendo esporte, gosto de jogar badminton, não estou jogando, mas eu acho atividade física, um pouquinho de meditação. Meditação é exatamente isso, colocar a mente no presente, ficar sentado, que seja numa cadeira, numa poltrona, mas que se mantenha ereto e ficar observando sons, observando respiração, observando aquilo que vem como informação daquele momento. Parece fácil, não é fácil, mas 5 minutinhos que a gente faça isso por dia ajuda muito. Eu sou, por natureza, ansioso. Eu sempre tenho essa coisa de querer resolver. Se eu tenho um problema, eu quero resolver o problema para ir daí descansar. Mas a gente resolve um problema, aparece outro. E isso é infindável. E lá na Índia, uma vez, Swami Digambarji me disse, não vendo a minha natureza, ele falou, você precisa parar de querer resolver problemas, você tem que aprender a conviver com os problemas. Não é? E parecia um conselho, não, desde aquela época até hoje, voltado para mim, não é? Perfeito para mim, difícil para mim. Mas, assim, Uhum. aprenda a conviver com os problemas, põe a mente no agora, as coisas não estão tão ruins, as coisas estão bem, é o que é como tem que ser, o mundo está passando por uma outra experiência, é uma, é uma, é uma mudança que veio para ficar. Não é? Veja quantas coisas nós estamos aprendendo. Assim começou a quarentena, eu me mudei para cá, tenho uma casinha na praia, vim para cá. E trouxe uma malinha pequenininha, dessas de mão que a gente vai no avião. 3, 4 camisetas, um pijama, um chinelinho, não sei o quê. Faz 3 meses que eu estou vivendo com isso aí. Não é? E vivo. Não é? Estou com o armário cheio de roupa lá em São Paulo, não uso. Aqui lava, põe de novo. Então a gente está vivendo, aprendendo a viver mais simples, aprendendo a conversar com os amigos, a dar valor para esses bate-papos, que gostoso, estou conversando com você, dou aula pelo Zoom, legal, converso com os alunos. Isso tudo tem sido a nossa felicidade, é uma maravilha, acho que estamos aprendendo com isso. É o que eu poderia dizer, Danilo. E você, o que diria? Obrigado. Não, para os alunos, que dicas, né? Depois de tudo isso aí, Marcão, eu acho que é só confirmar realmente tudo isso que você já percebeu. Eu, no início do isolamento, eu passei por algumas coisas muito interessantes, na verdade. Assim que começou o isolamento, eu me descobri inchando. Eu já sou meio papudo por causa do peso, mas eu comecei a inchar de um lado, que é um lado que tinha um dente por trabalhar no dentista e tudo mais. Eu achei que talvez estivesse relacionado com aquilo, mas aí foi inchando o outro lado também e fiz uma consulta telemédica, né, por uma telemedicina no meu plano de saúde, e o médico falou, e os meus amigos médicos já tinham falado, você deve estar com cachumba. E eu tive Caçuda, o começo do isolamento, né? olha. Comecei a ver o Marquinhos, as pessoas começando a contribuir de alguma forma pelas lives, e eu Uhum. querendo entrar no movimento, não podia. Não podia, ou por, né, uma questão de não expor o Jabba the Hutt, que eu estava aparecendo aquele cara do filme do Star Wars. Aí, logo depois, no meio disso, ainda por cima, eu tive um dente, que é justamente esse que estava dando problema, que caiu. Puta. Né? Caiu, ele estava meio mole, já era uma coisa substituta. Aí esses meus amigos médicos falaram assim, eu conto isso porque eu achei... eles falaram, pode ser um abscesso, pode não ser cachumba, e você pode estar com um monte de infecção aí por dentro, você precisa ver se não é. Esse dente está meio mole, veja que era tipo um pivôzinho não fixo. Tira esse negócio para a gente ter certeza. Então tirei, ainda fiquei banguela no meio do Ufa, caminho. Maria. De jeito nenhum começar a filmar, né? E depois eu fui ao médico, fui ao dentista, e, com todos os cuidados, e vi que não era nada disso, né? E tá tudo consertadinho, e eu Que pude bom.
mas nesse meio de caminho, perceber exatamente isso que você está falando. A gente precisa de muito menos do que a gente acha que a gente precisa para a gente ser feliz. Eu só precisava ter o meu dente na boca, naquele momento. Mas nem isso, né, necessariamente. Não estava doendo. Não... Esse é o Era Homo uma coisa... sapiens, né? Esse é o Homo sapiens. O E Homo hoje, sapiens. o terceiro sapiens, você sabe disso, né? Tem um Tem movimento... 3? Ah. Já tem... É Homo sapiens sapiens e estão querendo colocar um sapiens. Eu Caramba! Não tanta sapiência assim que a gente não consegue, como o Dalai Lama falou naquela live que eu tive o prazer de participar com ele há algum tempo atrás, ele falou: a gente tem que pensar em uma nação de 7 bilhões de habitantes. Não dá mais para pensar em fronteira, não dá mais para a gente ser egoísta a ponto de pensar na minha nação, vou fazer o bem para os meus, né? Vem essa pandemia, vem esse vírus, essa coisinha minúscula e acaba com tudo quanto é fronteira de uma hora para outra. Não tem fronteira, é verdade. Não existe fronteira. E a gente tem que aproveitar isso. Aliás, né? Como você... esse vírusinho, ele é democrático, né, Danilo? É super. Pobre, é rico, é homem, é mulher, é argentino, é brasileiro, é todo mundo, é cristão, judeu. Ele não tem discriminação, ele vai exatamente isso, né? Mas eu não sabia que tem mais um sapiens, porque o Homo sapiens e o Homo sapiens sapiens, até lá eu tinha acompanhado, quer dizer, o Homo sabedor da sua sabedoria. Agora, aqui seriam 3 sapiens. Muito boa pergunta, não faço ideia nenhuma. E eu acho que é cabido isso. Eu acho que isso é legislar em causa própria. Nós estamos virando aqui uns políticos que legislam em causa própria, já pomos 3 sapiens no mesmo Homo e somos ainda uma raça que eu não sei se seria o objeto de estudo de alguém que viesse de algum planeta muito distante, se nós seríamos realmente a comunidade exemplo que eles gostariam de estudar. Se não tem comunidades muito mais atraentes, como a das abelhas, a das formigas, que são mais organizadas, nós nos matamos porque um torce para o Corinthians, outro torce para o Palmeiras, um se mata porque um é da religião tal, outro da religião não sei o quê. A gente passa a vida reclamando e tem tudo. E o que é sapiens nisso, não é? Eu me lembro do professor Shimada que dizia assim: eu precisei sofrer um acidente e ficar acamado por 6 meses para dar valor, sabe para quê? Para ir no banheiro sozinho. É muito bom ir no banheiro sozinho. É muito ruim fazer as necessidades na cama. Uma delícia você poder se alimentar, você põe a comida na sua boca. Quando alguém tem que alimentar você, é muito ruim. E a gente não dá valor para isso. Tem que perder para dar valor. E aí agora a gente já é Homo sapiens, 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 né? Até onde vai isso, né? Uma ignorância brutal. Sem dúvida alguma. Danilo, não vamos terminar sem falar do simpósio que você idealizou, que já aconteceu ano passado e que vai acontecer esse ano. Conta aí. Oi, Marcão. Primeiro, é um evento que eu tive a ideia, mas ele não aconteceria sem a colaboração do IEP, sem a sua participação ativa. Então, eu não acho que é um evento meu, acho que é um evento nosso, que a gente tentou trazer para o CPUSP por algumas razões burocráticas, infelizmente, e inclusive a direção lamentou, a gente não pôde trazer, mas é um evento que a gente, no qual a gente procura compartilhar os conhecimentos atuais acerca da yoga terapia, não só aqueles que a gente tem, que a gente produz e que nossos colegas aqui brasileiros e de pessoas muito interessantes que já participaram de lives acabam fazendo divulgando conhecimento, produzindo conhecimento e ajudando o yoga a ser reconhecido pela comunidade científica, pela comunidade médica, mas também no mundo todo. A gente tem contatos com pessoas que são presidentes de associações de yoga terapia, seja nos Estados Unidos, na Inglaterra, na Austrália, no Japão. A Austrália, surpreendentemente, associações nacionais de yoga terapia que não brigam uma com a outra. Isso isso já é bastante admirável. E em 2018 a gente foi chamado a participar do Consórcio Mundial de Yoga Terapia lá no Japão.
e foi uma iniciativa da Associação Japonesa de Yoga Terapia, no sentido de tentar justamente promover uma harmonização da terapia através do yoga no mundo todo. Primeiro, promover a harmonização ideológica para depois, se fosse ou se for possível, uma harmonização de conteúdo. Então, hoje, a gente tem esse segundo simpósio que vai acontecer em setembro, dias 12 e 13 de setembro. Inicialmente, o consórcio mundial também aconteceria aqui no Brasil, mas como tanto o simpósio quanto o consórcio foram presenciais, foram cancelados, a gente passa a versões online. Então, o simpósio vai ser online, nos dias que a gente já tinha mantido, e a gente vai ter muita gente legal participando. A Sara Lazar, de Harvard, vai participar, a Shirley Telles, que é a cientista indiana que tem a maior produção de neurociências e biologia, de maneira geral, relacionadas ao yoga. O professor Boli, o Dr. Boli, que foi aluno direto do Swami Kuvalayananda, que eu conheci por seu intermédio e eu o admiro demais e trabalho as minhas aulas e, eventualmente, abordagens terapêuticas de acordo com as orientações dele, ele também vai participar. O professor Bogal, que é diretor de pesquisa de Kaivalyadama, dessa faculdade onde você estudou, a gente vai beber na fonte do conhecimento do yoga tradicional, também vai participar. E o professor Keishin Kimura, do Japão, que é justamente o presidente do Consórcio Mundial de Yoga Terapia. Então, vem muita gente legal para a gente tentar, vem entre aspas, né, porque cada um vai estar no seu cantinho, no seu país, né, mas a gente se encontra na nuvem, a gente se encontra na internet. E isso é mais uma vantagem desse período que alguns veem com maus olhos, mas tem muita coisa boa acontecendo. O ano passado conseguiu trazer duas pessoas muito importantes, o professor Subô, diretor de Kaivalyadama, e o Satibir Khalsa, que é pesquisador de Harvard. Mas só essas duas pessoas não daria para a gente trazer mais gente. É custoso, presencialmente, passagem aérea, hospedagem e tudo mais. Até daria, né, Danilo? Mas daí tem que cobrar um preço absurdo que não é condizente com aquilo que a gente gosta, com aquilo que a gente prega. Então, além desses professores todos, tem os professores brasileiros, a Elisa Cosaza, professor Alia Diskin, Danilo, eu, professor Stephen Little, são pessoas que trabalham muito bem, professor José Antônio, com os seus assuntos dentro dos aspectos terapêuticos, com o tema relacionado com yoga. Nós estamos fazendo um preço promocional, R$ 108 até 15 de agosto. E depois ele volta ao preço normal, que é R$ 128. Danilo e eu vamos fazer uma palestra para falar um pouquinho mais de yoga, ciência, educação e tradição. Esse é o tripé do nosso evento, não é? Eu já estou chamando de nosso, Danilo, já peguei para mim. Mas, evento. lógico. Então, nós vamos fazer um bate-papo na segunda-feira que vem, às 18 horas, no meu Instagram, Marcos Rojo Yoga. Vai ser uma livezinha de meia hora, mas a gente vai falar bastante do simpósio, das pesquisas, quem são essas pessoas. E, enfim, eu acho que esperamos que as pessoas compareçam, né? Já tem bastante inscrição, já estamos chegando nos 300. Nossa meta é chegar nos 500, né? Ano passado, presencial, nós tivemos quase isso, eram 400 e sei lá quantas pessoas, e o evento fica mais caro. Então, vai ser uma oportunidade. Espero que todos compareçam. Marcão, eu sei que você tem outro compromisso agora, então não quero te segurar por mais tempo. Eu gostaria aqui de realmente agradecer muito a tua participação. Reiterar o convite para quem puder participar da nossa live na semana que vem. Aí a gente fala mais sobre o simpósio. E se você quiser dar mais umas duas palavrinhas de despedida aí para o pessoal. Legal, eu por aqui. Legal, Danilo. Primeiro, agradecer a sua gentileza de me convidar para essas lives, agradecer o CPUSP, agradecer aos alunos e colegas queridos que eu vejo que estão passando por aqui, mas para enxergar o que está escrito eu teria que ficar assim, então eu não consegui ler tudo. Né? E também não consigo pôr a... Desculpa, um abraço. Danilo. Desculpa, a Carolzinha. A Carol eu vi outro dia.
E dizer para as pessoas, aproveitem muito o CPUSP, CPUSP é um paraíso, os profissionais são super competentes, é uma das grandes coisas que tem em São Paulo, a gente só ouve notícias ruins, a gente só ouve desgraça, mas estas coisas boas a gente deixa de ver ou não percebe. Então, essa iniciativa do CPUSP de fazer essas lives, essa iniciativa do Danilo, o Danilo faz um trabalho espetacular dentro de pesquisa, dentro de grupos de estudo, enfim, dentro da educação. Aproveitem bastante o CPUSP, o tempo passa rápido. Eu já tenho falado como o professor Shimada dizia assim, eu me sinto numa fila e essa fila anda, e eu já estou vendo o portão. E essa é a única fila que quem quiser furar, entrar na minha frente, eu deixo. As outras filas eu não deixo, mas essa... E a gente vê, e o que quer dizer isso? Isso quer dizer assim, quando a gente é mais jovem, a gente ouve falar que morreu a avó de um amiguinho, a tia do amiguinho. Depois começam a morrer os pais dos amiguinhos, os pais da gente. E depois vão morrendo os colegas, né? Então, perdemos alguns amigos ano passado e eu vejo a fila vai andando. A vida passa rápido, aproveita a vida, aproveita o CPUSP. E a melhor forma da gente se preparar para se despedir da vida é vivendo bem. E uma das coisas boas é estar aí com vocês, é viver aí o CPUSP e praticar, fazer exercício, cuidar de si. Obrigado, Danilo. Foi um Eu, privilégio estar aí com você. Um beijo para todo mundo aí. eu que agradeço, Marcão. Muito, muito obrigado mesmo. Tchau, pessoal. Obrigado, Danilão. Até segunda, Danilo. Nos vemos lá Até. na nossa live. Tchau, tchau. Obrigado. Obrigado.